Queria chamar o pastor Jonatas, que ele vai nesse momento preparar para tirar os dízimos e as ofertas. Amém? Tinha que ser ele. Senti no coração de passar para ele o culto. Eu disse, Fofinho, você cuidou de sexta e sábado do culto. Hoje deixa eu cuidar um pouquinho também. Então, pastor Jonatas. Boa noite, família. Metade da família não está prestando atenção. Boa noite, família. Melhorou a resposta. Vocês estão bem? É uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Nós começamos a conferência na sexta-feira. Quem esteve aqui, tenho certeza que foi muito abençoado pela vida do pastor Paulo, pela vida do pastor Marco. E hoje nós vamos receber mais uma porção, não é mesmo? Aí ontem eu disse, depois da palavra de ontem, eu não sabia quão popular eu me tornaria para poder voltar até aqui. Mas pelo jeito quiseram de volta, então eu estou aqui para servir vocês, amém? Em primeiro lugar, a Deus, obviamente. Vamos fechar os nossos olhos rapidamente. Sabe, a gente fala muitas palavras e ouve muitas palavras todos os dias, não é mesmo? Mas quais são as palavras que verdadeiramente importam? São as palavras que são inspiradas por Deus, são as palavras que têm a ver e concordam com a palavra dele, porque são as que dão resultado eterno nas nossas vidas. Então, por vezes, acho que a gente deveria falar menos e ler mais, meditar mais, orar mais. Então, mas eu tenho algumas poucas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E pediria que o Espírito Santo agora tocasse no seu coração para que você pudesse receber essas palavras, não como minhas, mas como palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. Amém? Eu oro, Pai, para que os corações estejam abertos e a mente conectada com Cristo, pensamentos cativos a Deus, e que essas palavras, inspiradas pela Tua palavra, possa gerar vida, fé e propósito na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito de princípios, vocês sabem disso. Ontem eu falei um pouco sobre alguns princípios. E tem um princípio muito conhecido por nós, nem sempre muito praticado, que é o princípio dos dízimos e das ofertas. A parte mais fácil destes princípios está no Antigo Testamento. Por que eu digo que a parte mais fácil dos princípios está no Antigo Testamento, o que diz respeito a dízimos e ofertas, e não no Novo? Porque no Antigo Testamento, para organizar a vida do povo de Israel, Deus orientou Moisés que taxasse. Então nós aprendemos o que no Antigo Testamento? Dízimo é a 10ª parte. Oferta alçada, a 10ª parte daquilo que me veio sem nenhum esforço. Oferta de sacrifício, a primeira parte de todas as partes que você semeou e colheu. Então, existe uma maneira simples de entender, e eu acredito que até didática, para Deus ensinar um povo que acabou de sair da escravidão e não sabe lidar com liberdade. Mas no Novo Testamento, o padrão de dízimos e ofertas, e eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente com uma juventude que não entende muito da Bíblia como um todo, mas ouviu uma mensagem ou outra anti-oferta, anti-dízimo. E com certeza anti-Cristo. E certamente anti-igreja. Porque não tem como fazer as coisas na terra sem recursos financeiros. Então, eu gosto muito de dizer que o padrão bíblico de dízimos e ofertas na Bíblia neotestamentária, na Era da Graça, está em Gálatas capítulo 6, onde a palavra de Deus diz que nós deveríamos depositar tudo aos pés dos apóstolos. Aquele que é instruído, compartilhe tudo o que possui com quem instrui. Se nós formos pensar no padrão de Atos, quando a igreja primitiva estava gozando de um pleno avivamento e por onde eles passavam as cidades eram salvas, e lógico que eram salvas porque antes também viram a manifestação de Deus, através de curas, sinais, prodígios e maravilhas, porque quem anda com o Espírito de Deus carrega esses sinais até hoje. Nessa igreja apostólica de Atos, imaginem vocês que Ananias e Safira morreu depois de dar uma oferta. E por que morreu depois de dar uma oferta? Porque a oferta era mentirosa.
Eles tinham prometido uma coisa, e para aparecer, foram ao altar, compareceu ao altar, para dizer, estou aqui com a minha oferta, mas aquela oferta não era de verdade, era uma parte do imóvel vendido, e não todo o imóvel como eles tinham prometido. Eles tinham tudo em comum, mas esse tudo em comum não significa que todo mundo tinha a mesma coisa, porque a maior injustiça é tratar todo mundo igual. Jesus nunca tratou todo mundo igual. Ele sempre tratou cada um conforme a sua necessidade, conforme a sua fé, conforme a ordem do dia de Deus Pai. E aí quando nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, nós sempre caímos numa encruzilhada entre o que é a vontade de Deus para hoje e o que não é a vontade de Deus para hoje. Então, na dúvida, eu diria que eu prefiro seguir aquilo que diz no Novo e no Antigo. Porém, para tornar didático para um povo que ainda se sente escravizado, um povo ainda assalariado, um povo ainda que precisa de orientação a respeito de como gerir suas finanças, e nós falamos sobre isso o final de semana todo. Então essa igreja está dando ferramentas para as pessoas saírem da escravidão, ela está preparando um seminário de edificação financeira e de governo, para te ensinar que você é muito mais do que o salário que você recebe, que o seu propósito vai muito além do que uma condição financeira, e que você precisa acessar novos níveis financeiros e de governo, porque essa é a vontade de Deus. Então nós estamos matando tradições escravocratas aqui, de ideias e mentes cativas, numa ideologia pequena de eu só mereço isso, eu não consigo chegar além disso. Mas tem um princípio que se a gente não seguir, a gente perde a bênção de Deus. E ele está em Malaquias 3:8 pela primeira vez com muita ênfase, porque havia uma desobediência no povo de Deus. Então, o Senhor instruiu o profeta. Engraçado que depois dessa palavra, ele fica 400 anos aproximadamente em silêncio. É como se ele tivesse lacrado, sabe? Eu vou lacrar de orientação e a partir de agora vocês vão ter saudades de ouvir as minhas exortações. As últimas orientações, talvez as mais importantes dessa era, entre o antigo e o novo, e diz assim: pode um homem roubar a Deus? Pois, contudo, vocês estão me roubando, e perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação está me roubando. Então, ele orienta o profeta a exortar, a dizer assim, tragam dízimo ao depósito do templo, para que seja alimento em minha casa. Quando a gente devolve o dízimo, e eu gosto de dizer devolução, porque esse é o termo correto, dízimo não pertence a gente, dízimo pertence a Deus, é a parte dele. Daquilo que ele nos confia e de tudo que ele nos confia, dízimo não é nosso, é dele. Quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos fazendo o quê? Do ponto de vista natural, nós estamos mantendo a casa do Senhor aberta. Esse lugar tem sido um lugar de bênção para você? Neste lugar, você já viu alguma cura acontecer? Já percebeu algum perdido encontrar o seu caminho aqui? Seu casamento já foi tocado aqui? Seus filhos consagrados estão sendo ensinados enquanto você também está aqui? Quanto custa isso? Não tem preço, não é mesmo? Mas existe sim um preço. E esse preço foi pago por Jesus na cruz. Para nós é de graça, mas para ele não foi. E todas as vezes que nós devolvemos o dízimo, nós reconhecemos a necessidade de manter este lugar bem aberto e bem cuidado. E nós reconhecemos que este lugar, Avenida Boa Viagem, número 114, precisa ser nossa. E a gente reconhece que a gente não vê nada além do que a casa do Senhor estabelecida aqui. E é isso que nós queremos ver. Famílias chegando sem se falar e saindo de mãos dadas e cheias do Espírito Santo.
Nós queremos continuar vendo crianças correndo felizes, saindo daqui edificadas para viver uma semana fortalecidos, para ensinar Jesus através das suas atitudes por onde eles passarem. Como o meu filho, que mora em São Paulo, que tem igreja em São Paulo, e que quando vem para cá, a primeira pergunta que faz é: que horas a gente vai para a igreja? Então, se nós entendemos isso conscientemente, a parte natural de responsabilidade nossa é contribuir para que isso aqui continue aberto, bem funcionando, bem bonito, bem limpinho, bem gostoso, bem cheiroso e preferencialmente nosso. Porque eu não gostei de morar de aluguel 2 anos, eu fui lá e comprei um apartamento. E eu não gostei do jeito que ele estava, e falei para minha mulher: pode escolher o projeto, que eu vou para cima. Ela: mas a gente não tem dinheiro. Eu falei assim: mas a gente tem fé. E a fé vem antes do dinheiro, e nós vamos atrás, e Deus vai fazer, e Deus fez. Estamos pagando a última parcela da reforma esse mês. Está pronto. O que eu quero dizer com isso? Ou nós vamos ser um povo de fato de fé, ou a nossa fé é meia boca. Ou a gente diz que acredita nos princípios e pratica aquilo que a gente diz acreditar, ou no mínimo a gente está perdendo tempo de ouvir sobre esses princípios. Porque se funciona para me curar, se funciona para me tirar do psiquiatra, se funciona para me deixar com propósito, se funciona para educar meus filhos e catequizar nos caminhos do Senhor, por que não funciona para manter a casa do Senhor limpa, cheia, maravilhosa, cheirosa, bem cuidada? Porque é para esse fim o dízimo. Isso da parte natural. Para que a minha casa tenha mantimento. Ponham-me à prova, então daqui começa um elemento de fé. E o elemento de fé é: para ser dizimista fiel, você precisa acreditar, e aí vem fé, que 90% com Deus vale mais do que 100% sem Deus. E essa é uma questão de fé, eu concordo com você, mas também é uma questão de fé você não acreditar e viver escravo do dinheiro, escravo do pecado e escravo da ausência de prosperidade. É engraçado que a gente gosta de valorizar a fé naquilo que nós queremos que a fé nos proporcione, mas naquilo que a fé afeta e confronta a nossa vontade, nós deixamos de lado esse tipo de fé. Porque todos aqui querem viver a questão da fé que contraria a razão no quesito de milagres, mas nem sempre gostaria de viver a fé no que contraria a razão na questão de obediência, porque não faz o menor sentido natural que 90% valha mais do que 100%. Do ponto de vista natural, isso não faz o menor sentido. E qualquer pessoa que pensa sabe disso. 90 é menos do que 100. Alô? 90 é menos do que 100, sim ou não? Davi está aprendendo as operações matemáticas. 90 é menos do que 100? Você falou para ele: 90, filho, é mais do que 100. Ele vai falar: não, você está ficando louco, papai. 90 é menos do que 100. Mas a quesito fé, e aí entra uma fé que obedece, acredita que contrariar a razão e obedecer na plantação é tão importante quanto contrariar a razão no quesito da colheita. Aí a gente quer colher sobrenaturalmente, mas não sabe plantar naturalmente. E sabe uma coisa que Deus não faz? Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios, está provado. Jesus no deserto, morrendo de fome, querendo um pratinho de comida. Então, o diabo começa a tentar Jesus a quebrar princípios. E ele diz assim: ó, pula deste monte alto, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Tem crente que para desobedecer usa até a Bíblia. O diabo também fez isso, cuidado. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia para contrariar os princípios de Deus. Porque o diabo fez isso com Jesus. Ele disse: pula daí, porque lá embaixo vai ter anjo. Não é verdade que o Salmo 91 diz? Sim ou não? Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não quebra o princípio da gravidade. Caiu do 10º andar, morre. Mas por que muitas vezes nós contrariamos os princípios numa fé irracional e desobediente? Porque tem a fé irracional, mas obediente.
Eu sei que 90% com Deus vale mais do que 100% sem Ele, porque eu pratico uma fé irracional, mas que dá resultado. Prosperidade e honra, proteção, saúde. E os celeiros cheios, a igreja funcionando, a casa do Senhor aberta, vidas sendo abençoadas. Então ele continua dizendo, coloquem-me à prova, façam prova de mim, pratiquem o princípio e vejam, se eu, o Senhor, não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vai faltar cofre para você guardar. Eu quero viver para ver o povo de Deus dessa casa não ter cofre para guardar o tanto de bênçãos que Deus vai mandar. Eu quero viver para ver o povo de Deus dessa casa tão abençoado em seus negócios que vão ter que contratar pessoas para gerir os seus negócios, porque eles mesmos não vão dar conta de gerir os seus próprios negócios. Eu quero viver para ver essa igreja tão abençoada financeiramente, que vai ter tanta bênção nessa casa que ela vai compartilhar com outras casas, como já faz. A bênção de Deus aqui vai plantar igrejas no sertão, vai plantar igrejas nos lugares desolados, na porta não evangelizada, vai plantar igrejas em Israel, vai plantar igrejas na Índia, na África. Eu quero viver para ver o que Deus pode fazer através de um povo obediente que coloca Ele à prova. Porque quando Deus pede para você praticar um princípio irracional, Ele nunca te recompensa com algo menos irracional do que aquilo que você praticou. Nunca. Então, se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vocês tantas bênçãos, se eu não impedir que pragas devorem suas colheitas, quantas vezes nós trabalhamos, e porque não somos protegidos pela fé, que nos garante a obediência através dos dízimos, mas a proteção através dos princípios obedecidos, nós trabalhamos o mês inteiro, em uma batida de carro, você perdeu todo o dinheiro do mês. Em uma doença em que você fica sem trabalhar, você perdeu tudo aquilo que você poderia ter poupado. Do ponto de vista intelectual, quando nós dizimamos, nós nos tornamos ainda mais disciplinados, financeiramente falando. Porque você não tem mais 100, você tem agora 90. Lógico que isso nos tira de uma zona de conforto. Mas sabe o que isso nos proporciona também? Portas dos céus abertas, bênçãos derramadas, onde você não vai conseguir guardar. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. E tem mais, as videiras dos campos não perderão seus frutos, e todas as nações vão olhar para você e vão te chamar de felizes, bem-aventurados, abençoados. Tem alguma coisa diferente naquele camarada ali. Essa família aqui tem um selo diferente. Eles passam por tudo, mas eles se recuperam de tudo. Meu Deus, tem um favor de Deus nessa receita. Que negócio é esse que ele abriu, que agora está multiplicando de um jeito que eu não vejo como fazer isso de maneira natural? É porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então todas as nações te chamarão feliz. Aleluia. Tem um detalhe. Essa fé que contraria a razão tanto na obediência, mas também na recompensa, ela tem um detalhe que talvez a gente não esteja atento. E eu gostaria de atenção de todo mundo nesses últimos 2 minutos. Em João 12, 23 e 24, Jesus estava predizendo a sua própria morte. E Jesus, como ele andava com Deus, ele estava muito alinhado ao relógio de Deus, ao tempo de Deus, ele sabia que ele estava prestes a morrer. E ele diz assim, os discípulos já numa quase melancolia, por sentirem isso que ele ia viver, começaram a bajular e do tipo, eu não vou aguentar sem você. Claro que vai. Jesus estava dizendo para eles, olha, chegou a hora, o Filho vai ser glorificado. E eu digo para vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, vai dar muitos frutos. Muitas vezes, quando nós devolvemos dízimos ou plantamos ofertas, nós não estamos só fazendo prova com Deus, nós estamos deixando viva a memória daquilo que nós fizemos. E isso gera muito mais vaidade do que obediência.
É vaidade você se lembrar da oferta que você deu, da esmola que você contribuiu. É vaidade você barganhar com Deus a partir daquilo que você plantou. Porque Deus não precisa ser lembrado das suas promessas e nem das suas responsabilidades. Eu não sei se vocês têm filho pequeno, mas eu tenho. E eu detesto quando ele tenta me lembrar daquilo que eu tenho que fazer. Porque eu sou pai e eu sei, eu vou fazer, pronto, final. Na hora certa vai acontecer. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Pois Deus, lembra daquela oferta que eu dei. Foi uma oferta emocional, não foi uma oferta espiritual. Foi uma oferta que você não deixou morrer. E o que acontece com uma semente que não morre? Do ponto de vista agrícola, você pega uma semente e coloca ela na terra. Se ela não morrer, não frutifica, não vira árvore, não dá frutos. Ela fica estéril. Ela fica lá, uma semente bonitinha, mas estéril. Então muitas das nossas ofertas e talvez dízimos estejam ainda estéreis porque nós não deixamos morrer. Nós continuamos lembrando daquilo que nós fizemos. Nós continuamos lembrando dos nossos atos de fé. E nós estamos lembrando Deus até daquilo que Ele não precisa ser lembrado. Porque Ele é um Deus de responsabilidade, de promessa. E Ele é um Deus de aliança, sobretudo. Jamais será infiel para com seus filhos. Deus, Ele não precisa, como a Cris disse aqui agora há pouco, do nosso recurso. Mas Ele precisa da nossa obediência. E quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo a nossa vida para ser uma vida abençoada e não uma vida restrita. Uma vida estéril, uma vida que não frutifica. Eu disse no congresso de homens semana passada, e quero repetir aqui. Quando Deus me fez homem, sacerdote, pai e marido, com todas as responsabilidades e atribuições que eu adquiri, por todas as negações que eu tenho que fazer todos os dias da minha própria vontade, por todo o dinheiro que eu deixei de gastar comigo e passei a gastar com eles, de tudo isso que aconteceu na minha vida, tem uma coisa que eu sinto um grande privilégio. Poder fazer tudo isso. Porque são por eles. A causa é nobre. É a minha esposa, são os meus filhos. É a minha geração. É a continuidade do que Deus começou através da minha vida. Que coisa linda e abençoada, que privilégio poder sacrificar, que privilégio poder trabalhar, que privilégio poder honrar, que privilégio poder abrir mão de alguma coisa, significa que eu tinha alguma coisa para abrir mão, que privilégio. Então quando nós entendemos a perspectiva sacerdotal, e nós percebemos que para Deus foi um privilégio nos dar Jesus, apesar da gente não merecer, Ele estava comprando a humanidade inteira, com um simples ato de amor e fé. Porque Deus também teve que ter fé para ver o seu próprio filho padecer. Mas tem uma coisa: só pôde ressuscitar porque morreu. Sua semente só vai frutificar se hoje ela morrer nesse altar. Só tem ressurreição e frutificação daquilo que a gente deixa morrer. Seja a nossa vontade, seja uma semente, sejam nossos dízimos, seja o nosso sacerdócio. E é por isso, é porque tem muita gente querendo ficar viva e bonita na foto, que nós vivemos uma geração empobrecida de propósito. É porque tem muita gente hedonista e narcisista, que nós percebemos casamentos completamente infelizes. Na minha cidade natal, Campinas, 60% das crianças desse último ano não foram registradas com o nome do pai, só com o nome da mãe. Sabe por quê? Porque homens estão fugindo da sua responsabilidade sacerdotal. Eles querem ter o prazer de fazer o filho, mas não querem ter a responsabilidade de criar o filho. E quando nós vivemos de prazer e de vaidade, nós não encontramos nenhuma plenitude e propósito. E o resultado disso certamente não vai ser bom. E Deus pode ter misericórdia com as consequências, mas elas são nossas. Porque as escolhas também foram nossas. O mesmo livre-arbítrio, que nos deixa fazer o que a gente quiser, também nos permite provar da consequência das nossas escolhas. A mesma irracionalidade que a gente tem quando planta uma oferta, devolve um dízimo. É a mesma irracionalidade que a gente experimenta com uma porta milagrosa aberta, com proteção sobrenatural, com cuidado de Deus das nossas finanças, com prosperidade e honra. E nesse espírito de privilégio, de morte da semente,
de obediência ao princípio e de adoração irracional, eu gostaria que nós ficássemos de pé na presença de Deus e com alegria, nesse momento, nós devolvêssemos dízimos e plantássemos ofertas no altar do Senhor. Batalha